Olá, sou Carolina Miranda, coordenadora de projetos pedagógicos na Nova Escola. Seja bem-vindo ao curso Ensino Médio na BNCC, Criatividade e Empreendedorismo. Neste curso, vamos apresentar as principais mudanças no novo ensino médio, vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, você vai entender o que são itinerários formativos e como eles podem ser pensados a partir de 4 eixos estruturantes. Para isso, convidamos pessoas que têm se dedicado a refletir sobre o tema e a construir na prática um novo ensino médio. Na descrição dos vídeos, você vai encontrar links com materiais para acessar e saber mais. Não deixe de conferir. Vamos começar com a Ana Penido, diretora do Inspirare, contextualizando as mudanças no ensino médio. Quem são os estudantes dessa etapa de ensino? O que querem? Como veem a escola? Como isso está conectado à proposta da BNCC? E qual é o papel dos professores nessas mudanças? A escola que a gente tem hoje, ela segue um modelo da padronização. Então, a gente tem as carteiras enfileiradas, as aulas que são a mesma coisa para todo mundo, um currículo que também é o mesmo para todo mundo. E isso vai conflitando com essa juventude que está aí hoje. É uma juventude que tem hoje acesso a todo tipo de informação, fontes de informação variadas, que aprende de diferentes formas, que tem acesso a diferentes tipos de atividades de entretenimento, de arte, de relacionamento. E aí, quando eles chegam na escola, às vezes é como se entrassem no portal do tempo. Um portal que os transporta para uma outra época que não é a deles. Muitas vezes eles têm que abandonar fora da escola todos os elementos que são parte da sua identidade. O boné, a música, a tecnologia. Aliás, uma pesquisa feita muito recentemente pelo Porvir, nossa escola em reconstrução, aponta justamente que tecnologia é aquilo que eles mais se ressentem de não ter na escola. Além, obviamente, de participação. Eles querem participar mais, mas é tudo tão formatado que às vezes é difícil eles terem voz, autonomia, capacidade de tomar decisões e inclusive ajudar a escola a se reorganizar. Para tudo isso, a gente precisa rever esse modelo de escola. Não só em função desses jovens no presente, que já nasceram no século XXI, mas também em função dos desafios que eles vão enfrentar no futuro. Por exemplo, hoje a gente vive num mundo cheio de incertezas, de ambiguidades, de muita volatilidade, tudo muda muito rápido. E a gente precisa preparar esses jovens para esse mundo em constante mutação. A gente precisa desenvolver neles as competências que o mundo contemporâneo exige, competências que estão muito associadas ao que a Base Nacional Comum colocou ali, estabeleceu nas suas competências gerais. Questões como capacidade de pensar criticamente, de criar, de argumentar, de ter empatia, colaboração, de ter a capacidade de se comprometer e se responsabilizar pelo que é comum, pelo que é público. Todas essas coisas hoje ainda estão fora do cotidiano das escolas. E a reforma do ensino médio busca justamente responder a esses desafios. Some-se a tudo isso essa sensação que a gente tem hoje de que a escola não está mais fazendo sentido para os estudantes. O desengajamento é visível. Eles não se interessam muitas vezes por atividades, inclusive bem planejadas, que os professores oferecem. Eles não conseguem se engajar e com isso também aprendem muito menos do que poderiam. E o potencial deles muitas vezes também é pouco explorado porque o tipo de atividade pedagógica que a gente oferece não estimula que as múltiplas inteligências, as múltiplas dimensões deles sejam incorporadas, sejam valorizadas. E a gente percebe que também tem toda essa questão emocional que está pegando muito essa juventude. Vivendo nesse mundo de muitas incertezas, a ansiedade tem crescido muito
muito nessa geração e muitas vezes questões como o receio, né, a insegurança de corresponder às expectativas, o bullying, as relações áridas que muitas vezes acontecem dentro da escola vão gerando ainda mais dificuldade desses jovens de lidar com suas próprias questões psicológicas, suas próprias questões de humor, né, e às vezes até de depressão. Então, como é que a gente oferece um ambiente escolar que seja estimulante, que prepare para o futuro, mas que também lide aí com essas questões tão presentes na vida atual desses jovens? E como é que fica o papel do professor nessa nova realidade? Então é muito importante que a gente, enquanto professor, possa compreender melhor esse jovem que está nas nossas escolas e salas de aula. Quem são essas juventudes que já nasceram nesse milênio, que lidam aí diariamente com tecnologia, com outros desafios, com outros dilemas, como se comportam, como aprendem, como se relacionam? Se a gente não conhecer esses jovens, vai ficar muito difícil a gente poder oferecer algo que realmente faça sentido para eles. E não adianta simplesmente a gente conhecer o jovem de maneira geral. A gente precisa conhecer cada um dos nossos alunos. O que eles trazem de dificuldades, de potência, como a gente aproveita tudo isso melhor no nosso dia a dia. Isso é questão fundamental. Na pesquisa Nossa Escola em Reconstrução, uma das coisas que os jovens mais apontam, 50% deles dizem que a relação entre estudantes e professores é regular ou ruim. Como é que a gente melhora essa relação? Porque a gente aprende com pessoas que a gente admira, com as quais a gente estabelece uma relação de confiança, um vínculo. Se essa relação está ruim, é difícil que esses alunos se interessem, se abram à possibilidade do aprendizado. Então a gente precisa cuidar dessas relações. E isso passa por a gente, enquanto professor, repensar as nossas próprias atitudes. Não adianta só a gente saber transmitir o conhecimento. Aliás, eles dizem que isso é o mais importante de tudo, saber transmitir os conhecimentos. Mas, além disso, o que eles dizem? Além disso, eu quero um professor que saiba oferecer diferentes atividades pedagógicas para diferentes momentos, diferentes perfis de alunos. Eles dizem também que eles querem professores provocadores, que estimulem o pensamento crítico, o protagonismo, a participação do aluno na construção do conhecimento. E, por fim, eles dizem claramente que eles querem professores acolhedores. A gente não está falando de um professor bonzinho que vai fazer tudo o que o aluno quer, mas a gente também não está falando daquele professor exigente, durão, que não estabelece ali uma relação de amizade. Não é para ser o amiguinho, mas também não é para ser o carrasco. Como é que a gente faz com que esse professor de hoje possa ser um mentor, um educador que realmente se compromete, se preocupa, né? Um professor que realmente se importa com esse aluno e que vai, então, ao conhecê-lo, buscar a melhor maneira de desenvolver todo o seu potencial. Para isso, a gente precisa também estudar um pouco mais sobre essas diferentes formas de ensino e aprendizagem, essas diferentes abordagens mais interativas, usando mais tecnologia, usando mais projeto, usando recursos diversificados. Isso não quer dizer que a gente precise de mais infraestrutura, não, gente. A gente precisa muitas vezes de mais conhecimento, mais criatividade, mais versatilidade, né? Sair daquelas canaletas que muitas vezes a gente impõe a nós mesmos de fazermos tudo da mesma forma, do mesmo jeito, e buscarmos o jeito que funciona para os alunos e que funciona para a gente também, porque quando o nosso aluno não aprende, quando a indisciplina é muito grande, quando não há engajamento, isso também frustra a gente, isso também nos deixa doentes, nos deixa mal, né? Não nos realiza enquanto profissionais. Então, como é que a gente amplia aí o nosso repertório de possibilidades para que a gente possa, então, oferecer uma escola que faça sentido para eles, mas que faça sentido para a gente também. Para dar suporte a todas essas mudanças que o novo ensino médio propõe,
a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. Ela já traz uma série de coisas que nos ajudam a saber para onde a gente tem que canalizar os nossos esforços e atenções. Então, uma das coisas que a base diz claramente é que o ensino médio também ele precisa desenvolver as tais competências gerais que vão lidar não apenas com a dimensão intelectual do aluno, o desenvolvimento acadêmico, mas também o desenvolvimento pessoal, né? Ou seja, social, emocional, o desenvolvimento físico, corporal e o desenvolvimento cultural. Então, é preciso pensar o desenvolvimento pleno desse estudante. Outra coisa que a base já aponta é que a gente precisa colocar o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, o que não quer dizer que a gente vai ficar refém das vontades deles, de jeito nenhum. Isso quer dizer que a gente vai entender esse aluno e poder planejar e executar, organizar as nossas ações na escola de forma a atender suas necessidades, seus interesses e principalmente equipá-lo, empoderá-lo para que ele consiga lidar com os desafios que vai enfrentar na vida presente e principalmente na vida futura que o espera quando ele sair da escola. Um outro aspecto importante que a base traz é essa ideia de que a gente precisa oferecer um ensino que faça mais conexão com a vida real, que eles aprendam já entendendo não só o que eles estão adquirindo de conhecimento, mas como usar esse conhecimento na prática, como aplicar esse conhecimento na vida real. A base também propõe uma ação mais interdisciplinar, ou seja, que a gente possa acabar com essa fragmentação que os componentes curriculares trazem e conseguir organizar todo o conhecimento a partir dessas áreas, as áreas de ciências humanas, de ciências da natureza, de linguagens e de matemática, para que todo esse conhecimento possa se articular e a gente possa ajudar o aluno a compreender os fenômenos de uma maneira mais ampla, mais articulada, mais holística, mais integral. E tem esse outro aspecto que a base traz também, que é da gente considerar as juventudes em toda a sua diversidade, em todas as suas peculiaridades, sempre com essa preocupação de associar o que se aprende na escola com o projeto de vida do estudante. Ou seja, que ele consiga ver em tudo que ele aprende algo relevante para que ele possa se preparar para o seu caminho, né? Profissional, enquanto cidadão, para sua vida pessoal, que ele realmente se sinta se preparando para ser um adulto autônomo e ao mesmo tempo capaz de gerar transformações positivas no mundo, ou seja, ser um agente aí capaz de fazer diferença, seja lá onde ele escolha se inserir nesse mundão de meu Deus. Eu sei, professor, que é difícil a gente entender como é que a gente se reorganiza para dar conta de tanta novidade. Mas tem muitas coisas que podem ajudá-lo nesse processo. Uma delas é escutar o seu aluno, entender o que está funcionando e o que não está funcionando naquilo que a gente está propondo cotidianamente na escola. Então, bater esse papo, fazer pesquisas, fazer rodas de escuta para que a gente entenda desse estudante que abordagens pedagógicas estão funcionando, que tipo de conteúdo, temas a gente está trazendo para discussão na sala de aula que são mais engajadores e interessantes. Então, um dos principais colaboradores aí dessa sua jornada é o seu próprio aluno. Depois, é importante que a gente também perceba que somos uma equipe de professores. A gente não pode estar sozinho nesse desafio. O trabalho por área do conhecimento, inclusive, ajuda a que a gente possa também trabalhar de forma mais colaborativa no nosso dia a dia. Então, lembra que uma das competências gerais é justamente a colaboração, o trabalho em equipe, que é tão demandado hoje por tantas profissões. Hoje no magistério não se
seria diferente. Então, como é que a gente articula melhor todas essas expertises, esses conhecimentos, essas habilidades que o conjunto de professores tem para que a gente possa ir dividindo ali essas novas atribuições entre nós, né? Não achar que cada um vai ter que dar conta de tudo sozinho. Uma outra coisa é buscar muita informação. A gente sabe que há muita nebulosidade em relação a essa reforma do ensino médio, então busque realmente se informar para entender a fundo o que está sendo proposto, porque muitas vezes a gente está com uma ideia equivocada que ela pode se desconstruir quando a gente tem acesso a informações mais esclarecedoras. Por fim, tem muitas práticas já sendo feitas na sua escola, aliás, às vezes até por você mesmo, que vão ajudar a gente a repensar aí o nosso dia a dia. Então vamos buscar práticas com metodologias ativas, com projetos, com tecnologia, com a reorganização do espaço físico da escola e da sala de aula, práticas interessantes de desenvolvimento socioemocional dos alunos. Tudo isso já tem referências, a gente não vai começar do zero, a gente só precisa se apropriar mais de tudo que já está rolando na nossa escola, à nossa volta, no nosso país e até fora dele. Então vamos buscar as melhores fontes de informação para que a gente possa se atualizar, não só em relação ao que há de novo na própria esfera da educação, mas o que há de novo no mundo, porque a gente precisa cada vez mais conectar o que a gente trabalha em sala de aula com as grandes tendências, com as grandes temáticas que estão hoje preocupando a humanidade, preocupando o planeta, para que a gente possa realmente conectar o nosso aluno com esse futuro e esse presente que já se faz aí pulsante, né? Para que ele possa se inserir em todas essas discussões de maneira muito proativa, inclusive, compreendendo o que está se passando à sua volta e entendendo como é que ele pode intervir nessa realidade. Engajamento, participação, desenvolvimento de habilidades, uma escola com sentido, são muitos os objetivos para as mudanças no ensino médio. E uma das grandes novidades são os itinerários formativos, que são estratégicos na flexibilização do currículo. São eles que dão possibilidades de escolhas aos estudantes e a diversidade de trajetórias. Ficou curioso para saber mais? Então não deixe de assistir ao próximo vídeo.